Hoje contaremos uma história que destaca como a justiça pode perder a sua imparcialidade ao se basear em raça e condições sociais. Embora você possa já ter ouvido algumas histórias semelhantes, raramente se deparou com algo tão impactante quanto o relato que compartilharemos hoje. Antes de iniciarmos, peço que, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para me ajudar a alcançar o número mágico de 1000 inscritos. E assim, nós vamos realizar juntos o sonho desse número. Além disso, vou fazer alguns ajustes em algumas palavras para evitar problemas com a plataforma, pois certos termos podem ser sensíveis demais. Sem mais delongas, vamos à história. Em 1944, George Júnior Stanley vivia em Alculo, um pequeno município no condado de Clarendon, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Este jovem tinha apenas 14 anos e compartilhava sua residência com o seu pai, a sua mãe e seus 4 irmãos. Seu pai trabalhava em uma serraria e a família morava em uma casa fornecida pelo patrão. Isso já refletia a simplicidade da vida naquela época. É importante ressaltar que em 1944 a segregação racial ainda era uma realidade nos Estados Unidos. Nesse cenário, a comunidade negra vivia separada dos brancos. No dia 23 de março de 1944, 2 meninas, uma chamada Beth, que tinha 11 anos, e Maria, de 8 anos, estavam andando de bicicleta pelas estradas à procura de flores. Então elas passaram em frente à casa onde George morava. Ao avistarem George, decidiram perguntar se ele sabia onde encontrar flores, pois era uma tarde perfeita para isso. No entanto, as meninas acabaram não retornando para casa naquela tarde, o que causou uma grande preocupação. Logo houve uma mobilização impressionante, com centenas de voluntários se unindo em uma busca frenética para encontrar as 2 meninas desaparecidas. A angústia da comunidade era palpável. Infelizmente, a busca terminou em uma terrível descoberta na manhã seguinte, quando os corpos das 2 meninas foram encontrados em uma vala, coberto de água e lama. Ambas haviam sofrido ferimentos graves na cabeça. A residência mais próxima do local onde os corpos foram descobertos pertencia à família Stênio, onde George, seu irmão mais velho e Johnny viviam. Então a polícia, sabendo disso, a polícia começou a interrogar George e seu irmão mais velho, Johnny, e isso deu um novo rumo para a investigação. E a polícia tinha como a única evidência o fato de George e Johnny morarem próximo ao local onde as meninas foram encontradas. Inicialmente, sob suspeita, eles foram interrogados, mas no entanto eles acabaram liberados pouco depois. George, por outro lado, teve um destino um pouco diferente. Algumas horas após o seu interrogatório inicial, ele foi novamente levado pela polícia e submetido a um interrogatório mais intenso. Isso aconteceu em uma sala trancada, sem testemunhas, além dos oficiais que faziam o interrogatório. E para piorar, nem advogados tinham ali para poder representá-lo. Sob uma pressão muito grande que durou cerca de 1 hora, foi anunciado que George havia confessado o crime. De acordo com a suposta confissão, George teria tentado, entre aspas, se forçar sobre Beth enquanto ela colhia flores, mas a sua amiga Mary interveio para protegê-la. Isso frustrou os planos de George. Ele teria perdido a paciência e acabou resultando na morte das 2 meninas. Ele teria usado uma barra de ferro para cometer esse ato.
George era apenas uma criança de 14 anos e isso o deixou terrivelmente chocado com aquela acusação de um possível assassinato. A gravidade da situação se estendeu além das paredes do tribunal e da delegacia, impactando a família de maneira devastadora. Seu pai foi demitido de seu emprego na serraria local e a família, temendo pelas ameaças que estavam acontecendo, foram forçados a se mudar. O julgamento ocorreu em 24 de abril no Tribunal do Condado de Clarendon. O julgamento teve início ao meio-dia, terminando apenas às 17 horas e 30 minutos da tarde. Em um espantoso período de apenas 10 minutos, o júri emitiu o veredito, declarando George culpado e sentenciando a morte na cadeira elétrica. O que é mais surpreendente é que o advogado de George, concedido pelo Estado, pareceu não fazer praticamente nada para defendê-lo. Ele não contra-argumentou a sentença, não convocou testemunhas e não buscou nenhum tipo de recurso. Na Carolina do Sul, naquela época e até hoje, todas as pessoas com mais de 14 anos são tratadas como adultos perante a lei. A decisão da condenação se baseava na suposta confissão de George, apesar de nunca ter assinado nenhuma confissão oficial. O que temos até agora é um garoto de 14 anos sem qualquer apoio da justiça, vindo de família humilde que temia a represália da sociedade. Ele foi vítima de preconceitos que prevaleciam na época devido à segregação racial. Não havia provas contundentes contra ele, e ainda assim ele foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica. Após o anúncio da sentença, a família, as igrejas locais e até mesmo uma instituição de defesa dos direitos civis afro-americanos nos Estados Unidos escreveram uma carta ao governador do estado, pedindo a intervenção para reverter a sentença. No entanto, a resposta do governador foi desoladora, afirmando que George era um assassino confesso e que deveria pagar pelo seu crime. Em 16 de junho de 1944, um evento trágico e impactante ocorreu na Carolina do Sul. George Stanley, de apenas 14 anos, enfrentou sua execução às 7h30 da noite. O que torna essa história ainda mais comovente é o fato de que George era um menino franzino, pesando 40 quilos e medindo 1,5 m. Sua estatura era tão pequena que ele teve que se acomodar em um catálogo telefônico para alcançar a altura necessária para a cadeira elétrica, garantindo que ele não escorregasse. Ele segurava uma Bíblia firmemente sob o seu braço. Isso simbolizava a busca de consolo em seus momentos finais. No entanto, o equipamento que foi aplicado na cabeça era desproporcional, porque foi projetado com medidas de adulto, o que era um lembrete perturbador da realidade cruel e controvérsia que cercava a execução desse garoto. George foi atingido pela primeira onda de eletricidade de 2.400 volts. A máscara que cobriu seu rosto escorregou da cabeça e foi possível ver as queimaduras de 3º grau em seu rosto. É falado que foram necessárias 3 descargas elétricas até que ele fosse declarado oficialmente morto. Apenas 4 minutos após o início do procedimento, algo surpreendente foi descoberto. A barra de ferro usada no crime foi achada, e descobriram que essa barra pesava 10 quilos. Isso lançou mais uma dúvida sobre a culpabilidade de George. Afinal, esse jovem tinha apenas 40 quilos. Provavelmente não teria força suficiente para erguer tal peso. Essa revelação contradizia a narrativa que tinha sido desenhada. Além disso, os policiais que estavam presentes na suposta confissão de George apresentaram informações conflitantes. Eles admitiram que não encontraram qualquer evidência física que corroborasse as histórias contadas por George.
Outro ponto importante a favor do garoto era o álibi. No dia do crime, seus irmãos confirmaram que ele não saiu de casa. Essas contradições e inconsistência na investigação e no processo geraram uma série de controvérsia. Até mesmo anos após a execução de George, seu irmão e sua irmã já idosos continuavam na luta judicial no nome de George. E essa batalha de décadas continuou a lançar uma sombra sobre um dos casos mais controversos da história do sistema de justiça dos Estados Unidos. Em 17 de dezembro de 2014, 70 anos após a execução de George Stanley, um evento marcante ocorreu no mundo da justiça. Uma juíza sensível ao clamor dos familiares de George finalmente tomou uma decisão histórica. Ela anulou a condenação de George, revogando o veredito que havia manchado sua memória por décadas. O que motivou essa reviravolta foi a seguinte afirmação da juíza. Abre aspas. O Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1944. Fecha aspas. A juíza, ao tomar essa decisão, não descartou totalmente a possibilidade de que George pudesse ter cometido o crime. No entanto, ao analisar cuidadosamente os fatos e as circunstâncias, ela chegou à conclusão de que a confissão de George havia sido obtida sob pressão e coerção. Esse veredito reverteu a sentença que havia marcado a vida de George, mas, infelizmente, chegou tarde demais para salvar o jovem dessa grande injustiça. Essa tragédia deixou cicatrizes profundas em diversas vidas. A primeira injustiça foi com as meninas que perderam suas vidas, com suas famílias que jamais encontraram o verdadeiro assassino, que nunca foi devidamente investigado. Em segundo lugar, a injustiça recaiu sobre George, uma criança de 14 anos que tinha um futuro pela frente. Ele era inocente, condenado por sua cor e situação financeira. George se tornou a pessoa mais jovem a ser sentenciada à morte no século XX nos Estados Unidos. Um exemplo trágico das imperfeições do sistema de justiça na época. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos futuros episódios. Dê um like se você curtiu, compartilhe com seus amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo. E juntos, vamos contar mais histórias e desvendar mais mistérios. Fique com Deus e bons sonhos.